Nós vamos continuar estudando sobre a vida de mulheres. Mulheres que marcaram a história. Bem apropriado para o nosso dia hoje. Depois de um Dia Internacional de Mulheres, né? Nós estamos aí falando sobre as mulheres que tiveram importância na Bíblia. Pelas mulheres que foram preciosas para o Senhor Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Hoje nós vamos falar de Maria Madalena, uma mulher que seguiu e serviu a Jesus. Muitas pessoas são seguidores, mas não servem. Você concorda com isso? Seguem, mas não servem. Aceitam Jesus como Salvador, reconhecem que Ele é o Senhor, que Ele é o dono de todas as coisas, mas não têm prazer em servir Jesus. E nós vamos ver como que quando Jesus entrou na vida dessa mulher, a vida dela foi mudada. Olha, a mulher, ela é de grande importância no reino de Deus. Ela é preciosa para o Senhor. Lucas, o evangelista Lucas, que foi autor do livro de Lucas e do livro de Atos, não é? Ele era médico, ele era historiador, porque ele escreveu a história, ele narrou minuciosamente, com detalhes a história, e ele foi aquele que mais registrou sobre as mulheres. Ele era natural de Antioquia da Síria, e ele destaca o papel das mulheres no ministério de Jesus, não é? Então, nós vamos ler aí o texto que está no capítulo 8, que diz assim, no título da minha Bíblia, a minha versão é a versão corrigida, que é a versão mais antiga, que se aproxima do e que mais se aproxima do original, está assim, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Algumas versões dizem assim, com os seus bens, certo? Então Jesus, ele trata as mulheres, né, com muito enfoque, e nós vemos só no livro de Atos, só no livro de Lucas, eu separei algumas. Ele fala de Maria, mãe de Jesus, ele fala de Isabel, a mãe de João Batista, ele fala de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, que eram amigas especiais de Jesus. Ele fala da profetisa Ana, ele fala de diversas viúvas que foram cuidadas, que foram pela igreja, né, pelas pessoas, da importância da igreja cuidar das viúvas. Ele fala de Maria Madalena, Susana, que era mulher de Cusa, que era um procurador, né, de Herodes. Ele fala de Susana, fala de Maria, mãe de Tiago, fala da viúva pobre, aquela que trouxe ofertas no templo, e muitas outras mulheres. Se você sentar do primeiro capítulo até o último de Lucas e for enunciando, catalogando o nome das mulheres que ele cita, você vai ver que ele cita diversas mulheres. Então, nós sabemos que Jesus, ele alcança as pessoas de maneira diferente. O jeito que eu fui alcançada e o jeito que você foi alcançado pelo Senhor, ele olha para as nossas particularidades, para o nosso temperamento, para as nossas limitações, não é? E em alguns casos, algumas pessoas, ele chega devagarinho, né? Algumas pessoas, é aquele processo, né? Vem à igreja, fica tempos na igreja, a mensagem da salvação vai sendo ouvida, vai penetrando no coração, pouco a pouco, até que um dia, eis aí a decisão, torna-se irresistível. Eu vou seguir a Jesus, eu vou servir
a Jesus. Né? Em alguns, então, a conversão acontece assim, de uma maneira gentil, uma nova vida com Jesus se inicia muito amavelmente. Já em outros, o encontro com Jesus é algo assim muito marcante. Ouve-se a mensagem, a pessoa rasga o coração, quebranta a alma, e de repente, no estalar de dedos, aquele que estava morto nasce para a vida. Bem diferente daquele outro que é um processo, né? A pessoa abandona a velha vida de uma maneira muito radical, surge uma vida nova. Assim foi com Maria Madalena. Maria Madalena foi alcançada por Cristo de uma maneira marcante e definitiva. Jesus libertou essa mulher de 7 demônios. No capítulo 8 fala assim, né? E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Né? Há um texto no livro de Marcos que fala que Jesus repreendeu dela 7 demônios. Ela foi liberta por Jesus Cristo. Né? Já pensou como que teria sido a vida dessa mulher antes de conhecer Jesus? Uma pessoa possessa por 7 demônios? O que os demônios não aprontaram, né? Que inferno que não foi a vida desta mulher. Mas, de repente, ela tem esse encontro com Jesus, né? E ela muda radicalmente a sua vida. E essas mulheres que prestavam assistência a Jesus, que fala aqui no capítulo 8, e também os outros evangelistas tratam desse assunto, elas foram as mulheres que bancaram o ministério de Jesus. Nós estamos falando agora financeiramente. Foram essas mulheres que sustentaram aquele ministério. Era óbvio que Jesus, ele podia ter feito milagres, como ele fez muitos, de provisão. Ele não multiplicou pães, ele não multiplicou peixes, ele não tinha poder para fazer isso, mas no ministério dele, ele fez muitos milagres em relação a provisões. Mas no ministério dele, quando ele ia fazer os milagres, ele sempre prestava atenção nas necessidades dos outros. E certamente, essas mulheres, né, que foram curadas, libertas, restauradas, impactadas com a intervenção de Jesus em sua vida, se empenharam em segui-lo e servi-lo. Então, cada um de nós aqui, seja mulher ou homem, nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. Alguns ele curou de enfermidades físicas. Alguns de nós foram curados de enfermidades na alma. Outros foram libertos na mente. Tiveram a sua mente libertada. Outros foram impactados com o que Jesus pode fazer, com o grande amor de Jesus. Com o sacrifício de Jesus na cruz. E fato é que todos nós, independente de como Jesus nos alcançou, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós devemos ter prazer em seguir e servir a Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. E a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 8, no capítulo 8, e aconteceu depois disso que Jesus e os seus discípulos, eles andavam de cidade em cidade. Quando fala de cidade, você imagina algo maior, porque logo depois vem aldeia em aldeia, povoados menores. Então eles andavam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, eles iam pregando o evangelho, Jesus ia pregando o evangelho, os 12 discípulos estavam com ele, e a Bíblia diz que também estava Maria Madalena, da qual ele expulsou 7 demônios, e estava também presente, né, ali a Joana, a Susana, e ainda outras mulheres que o serviam com seus bens. Então Jesus reconhecia o valor dessas mulheres, porque essas mulheres serviam a Jesus com aquilo que elas tinham, né, aquilo que elas recebiam. No geral, naquela época, as mulheres que tinham uma condição abastada, elas ajudavam no ministério dos mestres, no ministério daqueles que falavam na sinagoga, elas faziam isso.
né? E Deus usa as mulheres porque as mulheres são mais desprendidas, são mais generosas, as mulheres são mais abnegadas do que os homens. Isso é próprio da mulher, né? Comparado ao homem. Então Jesus reconhecia o valor dessas mulheres e tratava todas essas mulheres com respeito e com dignidade, de forma muito diferente dos padrões do mundo daquela época. Porque naquela época, até mesmo na sinagoga, imaginemos aqui uma sinagoga, nenhuma mulher estaria aqui embaixo. Nenhuma, só os homens. As mulheres estariam em outro canto, bem separadas, bem distante dos homens, não é? E porque isso não era permitido. Então, elas eram consideradas inferior aos homens. E essas mulheres que são citadas, elas passaram a ser exemplo, não só para as mulheres do seu tempo, para as pessoas do seu tempo, como também para nós hoje, todos aqueles que cremos no Senhor Jesus. E toda contribuição que elas fizeram no Evangelho não foi em vão. Até porque a Bíblia nos diz, nos mostra o contrário. A Bíblia fala que o nosso trabalho na obra do Senhor, ele não é vão. Tudo que fazemos. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu gosto de imaginar, irmãos, eu sempre penso isso. Quando tem algum trabalho missionário, quando a gente vai fazer as campanhas de missões, todos os meses, quando nós ofertamos, porque essa igreja tem uma carteira de missionários e missões catalogada, e todos os meses nós contribuímos fielmente com essas pessoas. Eu gosto de pensar assim, que lá atrás, alguém enfiou a mão no seu bolso, tirou dinheiro, não é? E contribuiu para que o Evangelho chegasse no nosso país. Amém? E porque o Evangelho chegou no nosso país, hoje nós estamos assentados onde nós estamos. Então, todas as vezes que nós temos campanhas missionárias, nós temos que abrir o nosso coração para ofertar. Porque o nosso trabalho na obra do Senhor não é vão. Essas mulheres reconheceram isso. Pensa bem, naquela época, um grupo de mulheres que não eram nem reconhecidas, não é? Que eram inferiores aos homens, às sociedades, à margem da sociedade da época. Mulheres, como algumas foram prostitutas, não é? Outras, igual Maria Madalena, mulher que foi endemoniada, mulheres seguir Jesus o tempo todo e ainda sustentar aquele ministério. Então, nós vemos aí que, quando a gente estuda a vida dela, de Maria Madalena, que nós podemos perceber, que nós podemos aprender muitas coisas. E que a vida dela, ela foi uma vida de muito sofrimento. Diz a palavra do Senhor que ela era natural da cidade de Magdala. A cidade de Magdala está bem aqui, ó. Eu nunca consigo localizar isso, né? Aqui, esse mar que está aqui é o mar da Galileia, também chamado Mar de Genezaré. Em volta desse mar, era naquela época e ainda é hoje, né, povoado por várias cidades, cidades que estão bem próximas. E uma delas, né, era Magdala. Tem ali a cidade de Taba, a cidade de Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades, né, todas essas cidades. Magdala estava ali, né? Então nós sabemos sobre ela, pouco se sabe sobre Maria Madalena. Mas o que se sabe é que ela era possuída por 7 espíritos malignos, que era natural de Magdala, que era uma cidade à beira do mar da Galileia, e que o local é hoje um dos sítios arqueológicos mais importantes dos últimos 50 anos para a arqueologia bíblica. Tanto é que nós temos aí, ó, ruínas da cidade de Magdala, muito visitado, todas as pessoas que vão ali tem prazer. Aquela cidade se tornou uma cidade importante por causa de Maria, que era de Magdala, Madalena, não é? Então nós vemos aqui, ó, tá ali, ó, aquela seta bem grande, ó, a cidade de Magdala, bem nas margens do mar da Galileia.
Então, isso aí nós sabemos a respeito dela, e nós não sabemos o tipo de sofrimento que não conseguimos imaginar. Até porque não faz muito parte da nossa realidade conviver com uma pessoa possuída por 7 demônios. E não foi pouco tempo, né? Então, essa mulher, nós não sabemos aí os sofrimentos físicos, emocionais e espirituais, que deviam ser muitos. Físicos, eu imagino, porque o demônio, quando ele possui uma pessoa, não é? Ele abusa dessa pessoa. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa caindo, a gente vê a pessoa se machucando, não é? E também nós vemos aí os sofrimentos emocionais. Você imagina se era muita gente que gostava de chegar perto de uma mulher dessa, não é? Quase ninguém deveria querer chegar perto, Deus me livre. Alguns deveriam taxá-la de doida, que a mulher é louca. Né? Aquela mulher não é normal, não é espiritual. Aquela mulher não tinha o privilégio de participar de nada. Então, sem dúvida, levar uma vida controlada por 7 espíritos malignos deve ter sido muito difícil, muito atribulado. E nós não podemos confundir essa Maria Madalena, da qual nós estávamos falando, com a prostituta que Jesus, que ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Muita gente cita que Maria Madalena era uma prostituta, mas na Bíblia não há nenhuma referência a isso. Isso ficou estabelecido porque logo no final do capítulo 7, tem uma narração falando da pecadora, que era uma mulher prostituta, que entrou na casa, né, de um dos fariseus onde Jesus estava, e essa mulher, diz aqui no versículo 38 do capítulo 7, que essa mulher, ela, no versículo 37, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia com unguento. E aí no final do versículo fala, aí tem todo aquele diálogo, né, do dono da casa, falando, um vaso de alabastro com um unguento precioso, isso vale muito dinheiro. Era melhor, em vez dela fazer isso de molhar os pés de Jesus, era muito melhor vender isso e dar para os pobres. E Jesus fala assim, olha, o costume é que eu entrasse na sua casa e você lavasse os meus pés. Você não fez. Mas essa mulher fez isso com as suas lágrimas e ainda derramou esse perfume, investiu dos seus bens, do seu dinheiro, derramando esse perfume, enxugando com os cabelos. Não é? Você não me deu um beijo, um ósculo, né, que naquela época era comum. Mas essa aqui, ela entrou na minha casa, entrou aqui e ela não tem cessado de beijar os meus pés. Ela não para de beijar os meus pés. Né? E aí ele disse, olha mulher, os teus pecados te são perdoados. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Esta é outra mulher. Essa não é a Maria Madalena, não é a mulher que ungiu os pés de Jesus, né? A mulher prostituta que fez isso. Nós não podemos confundir isso. Abre sua Bíblia, né? Aí, não, nós já comentamos, não vamos ler não. Então nós devemos lembrar que ao nosso redor há muitas pessoas sofrendo, muita gente, não é, com doenças físicas terríveis, com câncer, com demências, com escleroses, não é, com problemas respiratórios, uma infinidade de doenças sofrendo ao nosso redor. Outras sofrem com doenças psíquicas, doenças mentais, né? São loucos mesmo, esquizofrênicos, né? Pessoas, às vezes, que estão deprimidas, que é uma doença da mente, que precisa de cura, precisa de Jesus intervir. Outros com distúrbios de ansiedade, distúrbios do pânico. Nós temos muita gente assim, ao nosso redor hoje. E, às vezes, até mesmo alguns de nós, que estamos aqui, né, nessa manhã, já tenhamos sofrido ou estejamos passando por problemas assim. Doenças que invadem o nosso ser, que nos trazem medo, que nos geram ansiedade,
né, que mudaram o nosso comportamento, que provocam doenças físicas em nós, né? Outras sofrem ainda com traumas do passado, com abusos sexuais, com maus tratos, sofrem com as famílias desestruturadas, com os filhos que não obedecem, que não estão na igreja. E muitas vezes a gente vê dentro das casas, dentro dos lares, tudo aquilo que Jesus não gostaria que estivesse presente. Ódio, gritaria, né, confusão, violência, amargura. Quantos casos, né, de homens, né, que matam as suas esposas, as suas companheiras, e a gente vê isso cada vez mais proliferando. Mas não importa, a palavra de Deus nos diz que não importa se o nosso sofrimento é de ordem física, se é de ordem emocional, se é de ordem espiritual. Muita gente tem sofrido ao nosso redor e muita gente precisa de Jesus. Precisa de ouvir a palavra de Deus, precisa de receber de fato uma nova vida em Jesus, precisam que olhemos para eles com amor, com bondade, com misericórdia, que a gente não venha condenar, mas que a gente demonstre misericórdia e compaixão. Você pode dizer amém? Amém, porque nós temos a tendência de olhar para as pessoas e julgar. Ah, fulano está passando por isso? Porque na vida dele é assim, assim, assim. Ou ele fez isso, né? Ah, tá vendo? Ele está colhendo. E então, nós sabemos que muitas vezes, muitos dos sofrimentos que nós passamos, nós estamos o quê, meus irmãos? Colhendo realmente aquilo que nós semeamos. Mas nós precisamos de ser cuidados. É isso que serve a igreja. De sermos cuidados. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 36 a 38, diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não condeneis, para que não sejais condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que vós medis, também vos medirão de novo. Então nós precisamos tomar muito cuidado e refletir, né, sobre isso. Gostaria que você pensasse nessa manhã, né? Você tem demonstrado compaixão pelas pessoas que sofrem de doenças psíquicas, mentais, físicas crônicas que afetam a vida diária delas? Nós estamos rodeados de pessoas assim. E nós temos que estender a mão para poder ajudar essas pessoas. Você julga, condena, critica as pessoas que enfrentam problemas de saúde, seja eles físicos ou psicológicos, que são incapacitantes, ou tem feito algo para ajudá-los? Você julga, condena e critica as pessoas que sofrem problemas familiares graves, fazendo comentários depreciativos sobre o casamento ou sobre os filhos dessas pessoas, ou tem feito algo para ajudá-las? Meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, de como a gente se refere à vida das pessoas. Eu gosto sempre de pensar que o nosso telhado também é de vidro, que o outro tem filho. Às vezes o filho dele está nas drogas, às vezes o filho está na prostituição, está afastado de Jesus, mas nós também temos filhos. Nós também temos filhos. E não é porque eu sou muito crente, ou porque eu sou pastora, que você é diácono da igreja, porque você está presente nos cultos, que você está isento de passar por problemas familiares. Até porque os nossos filhos, quando eles se tornam adultos, eles têm o poder de escolha. Cada um escolhe o seu caminho. Nós vemos aí hoje muitos pais enfrentando problemas com seus filhos crianças, né? Como TDAH, autismo, não é? E outras tantas doenças, né? Que antes não eram tão comuns, não eram faladas, existiam, mas não tinham diagnóstico como tem hoje, né? E muitas vezes pessoas olhando e julgando e comentando. O nosso papel é fazer o quê? Orar. Eu nada posso fazer por essa pessoa, mas eu posso dobrar os meus joelhos e eu posso orar por aquela criança, né, que tem esse problema, por essa família que lida com isso, por essa família que tem que enfrentar
essa realidade de ter um filho com síndrome de Down, cuidado todo especial. Nós sabemos que isso é desgastante para a família. Nós temos que ser misericordiosos. Nós temos que ter os olhos cheios de amor e nos colocar no lugar das pessoas, sabendo que um dia, né, talvez poderia ser nós mesmos ou alguém da nossa família enfrentando tal situação. Quantas vezes nós vemos pessoas, né, ao nosso redor, já vi tanta gente criticando e julgando quem tem depressão. Como é que pode isso? Uma pessoa que é crente está com depressão? Isso é coisa de demônio. Né? Isso não é. Na minha época, quando eu era adolescente, quem tinha diabetes estava endemoniado. Diabetes era um diabo pequeno. Era assim que se dizia na igreja. Está endemoniado, está com um diabo pequeno dentro dela. Olha para você ver quanta ignorância, meus irmãos. Eu cansei de ouvir isso. Né? E a gente sabe que não é assim. Né? E a gente tem que entender que tem cura. Tem cura. Depressão é uma doença. Tem cura. Então nós precisamos pedir a Deus, assim como aquele que tem pressão alta tem que tomar remédio, quem tem diabetes tem que tomar remédio, aquele que tem um problema no coração tem que tomar um remédio, aquele que tem depressão, que tem síndrome de pânico, também tem que ter os seus cuidados e também ser medicado. Né? É ignorância no mundo de hoje a gente pensar que determinadas situações nós podemos enfrentar sozinhos, sem a ajuda de profissionais que Deus deixou, Deus capacitou, Deus orientou, pessoas que estudaram e que estão ali para nos ajudar. Que você entenda isso em nome de Jesus. E tem aqui também outro ponto, que essa mulher adquiriu uma nova vida em Cristo. Né? Maria Madalena, ela foi ao encontro de Jesus, daquela maneira, possuída pelos demônios. Né? Mas Jesus a libertou do seu sofrimento. Nós quase não temos nenhuma citação em referência como foi a transformação da vida de Maria. Mas o pouco que se diz sobre ela, como nós já falamos, diz que ela era possuída por 7 demônios e Jesus a libertou. Meus irmãos, nós já vimos narrações na Bíblia, e não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa endemoniada. Mas uma pessoa possessa por demônios é algo muito triste. É algo muito degradante, é humilhante. Porque a pessoa possessa pelos demônios, ela não dá conta do que ela está fazendo. O diabo abusa dessa pessoa. Eu já vi uma mulher desse tamanhozinho assim, ó, menor do que eu, magrinha, levantar um banco assim, ó, suspenso, na ponta do dedo. Eu vi com os meus próprios olhos. Tamanha era a força, o poder que aquele demônio tinha. Né? E todo mundo, naquela época eu era adolescente, você imagina, né? Os olhão. A gente não queria nem sair de perto para poder ver o que ia acontecer. Né? Mas nós sabemos, o que é importante é que Jesus libertou a vida de Maria Madalena. E que depois disso, né, que fazer depois de estar livre? De estar livre das doenças, de estar livre do poder de Satanás. Não é? Quando nós nos convertemos, o poder que atuava na nossa vida era o poder desse mundo. Mas nós fomos resgatados das trevas para o reino da sua luz. Quem tinha acesso, né, à nossa vida, quem muitas vezes estava por detrás das coisas que nos aconteciam era Satanás. E a gente vê ele fazendo isso, abusando de muitas pessoas. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa vida é mudada. O diabo não tem mais acesso. Não é? Ele não entra mais dentro de nós, porque ali dentro do nosso interior passa a habitar quem? Jesus. Não é? Agora, se Jesus não está presente, se aquilo ali foi uma experiência só momentânea, a gente fala que aceitou Jesus, e daí a pouco já está lá no mundo fazendo as mesmas coisas, o diabo vem. Ele fica onde? Ao derredor, espiando. Se ele olha e vê que a casa está vazia, que Jesus não está habitando, o que diz a Bíblia? Ele vai lá e fala assim, olha, sabe aquela casa que eu saí?
está vazia. Vem e ele traz mais 7 junto com ele. É assim que diz a palavra do Senhor. Isso é bíblico. Ele traz mais. Em vez daquela pessoa ser agora possuída por um demônio, ela está possuída por mais demônios. Então, é uma coisa muito séria. Nós precisamos entender isso. E o que essa mulher fez? Primeira coisa que ela fez foi gratidão. Ela foi grata ao Senhor Jesus. Ela começou a seguir Jesus intensamente. Ela foi grata por aquilo que Deus tinha feito, pelo amor, pela graça. Eu e você, Maria Madalena, todas as prostitutas, os mendigos, não é, que estão por aí, aquele que é assassino, aquele que é um homem de bem, que é dono de empresa, aqueles que não conhecem Jesus, nenhum de nós somos dignos da sua graça. Somos merecedores. Mas Ele olha para nós com um olhar de amor e de misericórdia, Ele nos alcança e Ele nos proporciona a salvação. O maior bem que uma pessoa pode ter. E Maria foi grata por isso. Ela também, ela demonstrou serviço. Nós fomos chamados para servir. Com outras mulheres, ela acompanhava Jesus e os discípulos. Enquanto eles pregavam de cidade em cidade, dava a ele todas as assistências. Toda a assistência que ele precisava. Não abandonava, né, não deixava as coisas para lá. E também nós vemos aí devoção. Ela não só servia Jesus, mas ela amava Jesus de todo o coração. Ela queria estar perto de Jesus. Tanto queria estar perto de Jesus, que em vários momentos importantes da vida de Jesus, lá estava Maria Madalena. Você viu que a cidade de Magdala, ela se localizava ao norte, ali ao redor do Mar da Galileia. E os acontecimentos com Jesus foram em Jerusalém, cá embaixo no mapa. E a gente vê esse grupo de mulheres, o tempo todo que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, essas mulheres estavam com eles, sustentando o ministério de Jesus. E fidelidade, né? Em momento algum ela se afastou. Nós vamos ler isso aí na palavra de Deus. Abre aí João 19, 25. Não é? Nos momentos em que Jesus passou pelas maiores dificuldades, ela não se afastou. Maria Madalena e outras mulheres não se afastaram de Jesus, não deixaram Jesus. João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus estava lá o quê? No momento que Jesus foi crucificado, ela estava lá. Então ela acompanhou todo o sofrimento. Abre aí Mateus 27, para você ver. Mateus 27, 57 e 51 a 61. Mateus 27. Diz assim: e estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Quer dizer, aqui, ó, o fato está acontecendo aqui em Jerusalém. As mulheres lá da Galileia, desde a Galileia, vieram descendo. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E finda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num linho fino e num fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte o sepulcro. Quantos discípulos estavam lá, irmãos? Quantos? A Bíblia não narra nenhum. Na hora da crucificação, qual é o discípulo? O único que a Bíblia narra que estava lá? João. Lá no livro de João fala isso, né? João estava lá. Tanto é que Jesus fala com João que, ó, Maria está aí, cuida dela, né? Cuida dela.
Então, os discípulos, quantos deles a Bíblia fala que foram no sepultamento de Jesus? Na hora que José de Arimateia estava ali retirando o corpo, acompanhando isso tudo? Nenhum. Mas as mulheres estavam lá. Elas estavam lá, né? Então, nós vemos aí essas mulheres, aqui, ó, eu trouxe o mapa aqui também, ó, está vendo? A Galileia lá e Jerusalém aqui embaixo, olha. Então, elas vieram descendo, acompanhando Jesus nessas viagens, nessas andanças, né, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Lá em Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículo 44, diz assim: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então essas mulheres, na hora que tiraram o corpo de Jesus, elas estavam onde e elas viram como tinha sido feito, né, a retirada de Jesus da cruz. Quer dizer, acompanhando detalhes por perto, porque mulher gosta de detalhe, não gosta? Mulher gosta de saber tudo direitinho. Você já viu um homem contando uma história? Não, você pergunta para um homem assim, não, como é que foi lá a programação? Como é que foi a reunião? Joia. Muito bom, tudo bom. Só fala assim. Não, mas dá uma frustração, né? Aí você quer saber quantas pessoas estavam lá, quem estava presente, quem falou, né, o que aconteceu e tudo mais. E essas mulheres aqui fizeram isso. Então, Maria Madalena, ela queria andar com ele, ouvir os ensinamentos de Jesus, ela demonstra devoção, estando presente nas horas mais difíceis da vida de Jesus, estava com as outras mulheres presentes na crucificação. Os discípulos fugiram, mas elas ficaram. Maria Madalena viu o mestre Jesus sofrer, né, ouviu os gritos dele, Deus meu, por que me desamparaste? Maria Madalena estava ali. E ao término da crucificação, o povo foi embora, depois que Jesus expirou na cruz. Mas as mulheres ficaram de longe. Assim diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 23, 49. Elas ficaram de longe, contemplando as coisas. Então, quando José de Arimateia chega, né, e tira o corpo de Jesus e leva o corpo de Jesus para o túmulo, elas seguiram. E elas estavam ali sentadas na frente do túmulo. Que devoção, né? Que amor. Eu gosto muito, quando eu já li essa passagem algumas vezes, né, no livro de Lucas, comentário de Hernandes Dias Lopes sobre o livro de Lucas, e ele fala algo muito interessante sobre as mulheres aqui. Ele diz que Jesus foi crucificado na hora 9 horas da manhã. E que aí ele morre na sexta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas da tarde. E que, né, a hora do sepultamento ele não diz. Mas que certamente nós podemos deduzir que foi antes das 6 da tarde. Porque 6 horas de sexta-feira começava o quê? O sabá, o sábado, não é? Para os judeus. Então, às 6 horas da tarde, já teria ocorrido todo esse processo, né, de tirar o corpo de Jesus da cruz, não é? Então, se ele morre, ele é crucificado às 9, morre às 3, até antes das 6, Jesus já estava sepultado. Porque depois de 6 horas, ninguém fazia mais nada. Começava o sábado. E tinha que haver alguém que tinha trânsito livre à presença de Pilatos. Porque não era assim, não. Pegou, morreu, vou pegar a pessoa, enfiar a pessoa num buraco, ou num túmulo, como foi enterrado, não. Ele fala que era costume, naquela época, você tinha que pedir uma autorização. Hoje não é assim? Para enterrar? Então, ele teve que ir, tinha que ter tido alguém de trânsito livre à presença de Pilatos. Foi até Pilatos, né, o José de Arimateia, foi até a fortaleza de Antônia, pede Pilatos,
né? Porque Pilatos estava lá, o corpo de Jesus. Quando ele fala que Jesus já tinha morrido, ele falou, mas já morreu? Né? Tão depressa? Porque Jesus morreu primeiro que os outros dois ladrões que lá já estavam. Né? Então, ele fala assim, aí Pilatos manda chamar o centurião da guarda, vem o centurião, confirma, não, ele já morreu, está confirmado, Jesus está morto. Né? E aí José de Arimateia vai lá, né, com ajuda, Nicodemos está ali ajudando naquele momento, pega o corpo, limpa o corpo todo, perfuma o corpo todo, enrola o corpo, anda com o corpo até onde Jesus ia sepultado, põe o corpo lá dentro, rola a pedra, 6 horas da tarde. O que todo mundo faz? Não é? Todo mundo vai para as suas casas. E eu gosto quando ele fala assim, é nisso aí que eu queria chegar. Né? Que as mulheres estavam ali observando tudo. Elas estavam vendo tudo. E eu creio e eu concordo com ele que as mulheres devem ter pensado assim, rápido demais. Foi tudo muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. Né? E foram os homens que fizeram. Não estou desmerecendo os homens não, gente. Você entenda. Mas homem não é tão detalhista igual mulher. Para limpar um corpo todo. Vocês imaginam as mulheres limpando aquele corpo todo de Jesus, elas estariam chorando em cima, elas estariam ali, que as mulheres saem dali, né, rápido demais, e que elas pensam isso, e não foi do jeito que ele merecia, do jeito que tinha que ser. Nós vamos voltar depois e vamos terminar esse serviço, vamos concluir. Por isso que elas saem dali, não é? E elas voltam depois com o quê? Vão para casa, fica lá em casa, porque até 6 horas da tarde ninguém podia fazer nada, mas elas já tinham preparado o quê? Os ungüentos e as especiarias. Estava tudo pronto para quando elas retornassem, elas o quê? Para novamente perfumassem o corpo de Jesus. E isso aconteceu, porque no domingo de manhã, bem cedinho, de madrugada, Maria Madalena e a outra Maria vão para o túmulo. Está lá em Mateus 28, que diz assim, ó, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e levaram especiarias para tratar o corpo do seu Salvador. Elas foram a primeira a chegar. O túmulo estava vazio. Então, quando Maria Madalena vê o túmulo vazio, ela corre e fala com Pedro, Pedro, tiraram o Senhor do túmulo e nós não sabemos onde colocaram. E aí Pedro não acredita nela. Vai Pedro, João conta que vai Pedro. João não cita o nome dele não, mas a gente sabe que é ele. E o outro discípulo, João, vai correndo mais depressa que Pedro. Chega primeiro, né, e eles aqui falam assim, olha, lá em João 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada. Correu, pois, foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo amado? João. E disse, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Eles não acreditam. Eles vão lá ver. Né? Quando eles confirmam que o sepulcro está vazio, eles voltam para casa. Mas Maria Madalena ficou ali. E no que ela ficou ali, né, o anjo pergunta a ela, por que choras? Né? Não sabia, né? E no João capítulo 20, Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela chorando, abaixou-se para o sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disse-lhe, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E em meio a tanta confusão, ela não conseguiu discernir o que se passava. Porque de repente, ela olha para alguém e ela supôs, ela vê Jesus, mas ela pensa que é um jardineiro. Aí ela fala com o jardineiro, com o homem lá, né? Com o suposto jardineiro. Se o Senhor o tirou daqui, olha só, falando com o próprio Jesus, onde o colocou? Ela não reconheceu Jesus, até que Jesus falou com ela, Maria, chama ela pelo nome. Oh, gente, que coisa maravilhosa, Deus sabe o meu nome e sabe o seu. Amém? Deus nos conhece pelo nome. Então ela soube naquele momento que aquele era Jesus,
o Senhor, o Salvador da sua vida. E ela respondeu Rabone, que quer dizer mestre. E ela foi a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. Que privilégio essa mulher tem. Uma mulher que antes, à margem da sociedade, possuída pelos demônios, mas que quando ela converte, ela se transforma e ela passa a seguir e a servir Jesus. Né? Que prova de fé. Né? Ela viu com os próprios olhos dela o Jesus ressuscitado. Né? Cristo morrer, ela viu o corpo de Cristo ser colocado no túmulo, mas ela viu também, ela presenciou, foi a primeira a presenciar, a receber a visita, a presença de Jesus ressuscitado e ouviu Jesus chamar o seu nome. Ela teve esse privilégio de ser a primeira a anunciar o Cristo ressurreto. Então, muitas mulheres, né, nós vemos aí, estão sendo chamadas para servir Jesus. Deus tem chamado a mim, tem chamado a você, você homem, Deus tem nos chamado. E Deus quer de nós uma vida assim, né, que não se afasta do Senhor, não é? Aqui o versículo, aqui olha, Maria Madalena não se afastou do seu Senhor. Todos passamos por situações difíceis. Quem é que não tem problema nessa vida? Que privilegiado é esse? Se não ter, vai ter. Não é? Todos passamos por problemas difíceis. Pode ser a morte de algum ente querido, uma doença devastadora, uma depressão profunda, uma insegurança profissional ou financeira, divórcio ou separação, síndrome do pânico, profunda solidão. Em momentos como esses, creia que Jesus Cristo está vivo. Você pode dizer isso? Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Ele conhece a sua dor. Ele sabe o que você nessa manhã tem passado. Ele sabe qual é o seu problema. Ele conhece as nossas vidas. Então, não se afaste dele, nem afaste Jesus de você. Traga Jesus sempre bem pertinho. E fique atenta para ouvir a voz do Senhor e continue disposto, né, a seguir Jesus sempre. Amém? Que sejamos seguidores do Senhor Jesus. Em todo o tempo, com todas as nossas forças, com todo o nosso ânimo, que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Vamos nos colocar de pé? Essa mulher foi uma mulher extraordinária, que sofreu muito, mas ela se tornou uma nova criatura e ela mudou radicalmente de vida. É isso que Jesus quer de nós. Uma mudança por inteira. Que Jesus possa olhar para você, chamar você pelo nome. Ele já tem te chamado. Eu sei que Jesus já tem alcançado seu coração, que o Espírito Santo está presente na sua vida, que tem te visitado, que tem falado com você, que tem te sustentado nos momentos difíceis. Eu sei naqueles dias que você acorda e que não tem força, não tem ânimo, que é Jesus que renova a sua força. Jesus é quem te cura, é Ele que te salva, é Ele que te resgata, é Ele que te liberta, que te transforma. É Ele que renova o seu ânimo, a sua alegria todas as manhãs. E capacita a sua vida a enfrentar os desafios que essa vida nos tem proposto. Mas Jesus, Ele pede que todos aqueles que o conhecem, que o amam e que o sirvam, que retribuam esse amor com gratidão, com alegria, louvando ao Senhor, estando presente, ajudando o próximo, realizando coisas boas pelas pessoas e servindo Jesus com interesse de coração. Jesus te quer por inteiro. Ele não quer você simplesmente em alguns momentos, não. Ele quer que você reconheça que Ele é o Senhor e Salvador, que Ele pode todas as coisas. Jesus, tu conheces nesta manhã cada um que está aqui. Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nós pedimos a tua ajuda, porque todos nós estamos aqui neste mundo de passagem, vivemos como peregrinos nessa terra. Um dia, Pai, todos nós nos apresentaremos diante do Senhor. Deus nos ajuda a passar aqui da melhor maneira possível esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado. Que possamos viver com o nosso coração inteiro voltado para o Senhor. Que as coisas do mundo, nenhuma delas tenham mais valor do que Jesus.
É mais importante servir a Jesus, amar a Jesus, dar testemunho de Jesus na nossa vida, porque foi isso que Maria Madalena fez. Ela testemunhou que ela seguia, que ela amava, que ela se importava com o seu Senhor, a ponto de estar presente em todos os momentos importantes da vida do seu mestre. Senhor, nos fortalece nessa nossa caminhada e nos ajuda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala, olha, que Deus abençoe sua vida. Que você possa proclamar esse Jesus ressurreto. Esse Jesus que está vivo.